O último Adão nós sabemos que é Yeshua HaMashiach, que é o Cristo. Mas preste atenção, é o último, não é o segundo Adão, como muitos ensinam. Muitos cometem esse mesmo erro quando leem Ageu capítulo 2 e falam a glória da segunda casa. Não está escrito a segunda casa, está escrito a última casa. Isso muda tudo. Porque se existe segunda, existe talvez terceira, quarta ou quinta. Não existe isso. Quando está falando em grego ou também no hebraico, último é acabou, terminou, é o último e terminou. Então, esse último Adão, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, você vai ver que aparece essa palavra em grego, eschatos. Eschatos seria último, final, último. E aharon em hebraico. Então, nós vamos entender que há uma sequência e o último, de fato, é o próprio Yeshua HaMashiach, no tocante aqui a esse ministério sacerdotal santo, segundo a ordem de Melquisedeque. Não esqueça que isso está tudo ligado. Porque muita gente fala, o segundo Adão, e não entende esse mistério. Por quê? Porque não entende o sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio que vem de eternidade para eternidade. Tá bom? Olha só, tem um vídeo anterior que eu gravei e falo e dou uma ideia, né, hipotética até, para que muitos não se irem e possam talvez me atacar aqui, mas olha, é importante que nós entendamos esses mistérios, principalmente nessa etimologia do hebraico, porque é muita coisa que nós não lemos assim no português, não é transferida a essência do que a originalidade dessa palavra. Então, quando está falando último, a Hagon em hebraico está falando algo que não vai ter mais. Terminou. De fato, é o final, essa palavra final. Alguém ou uma coisa que finaliza algo. Então, essa obra só é culminada em Cristo e, lógico, Ele derrama essa unção para nossas vidas como o último Adão. Nós temos aqui o Adão, que seria, esse é o primeiro, é animal, diz a palavra animal. Para quem não entende a palavra animal, não vai chamar ninguém de animal. Mas falar animal para alguém, Paulo fala isso, sobre o primeiro Adão, significa alguém que tem alma. Anima, em latim significa alma, né? Nefesh hayah, alma vivente. O nefesh seria uma alma. Então, animal é o primeiro e o último é espiritual. Espiritual, esse é Cristo. Vamos ler 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo, vou ler o 45. Diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, o Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Olha o que diz o 46. Mas não é o espiritual, não é primeiro o espiritual, senão o animal. O animal é primeiro, depois o espiritual. Primeiro é o homem da terra, o terreno, e segundo é o Senhor, que é dos céus. Então, um é terreno, animal terreno, e outro é celestial. Certo? Ele veio do céu. Repito, animal se refere a alguém que tem alma. Vou colocar aqui, alma vivente. Né? Nefesh hayah. Muito bem, só que através desse Adão, queridos, estava, como sempre explico nas minhas aulas, estava todo o propósito santo da manifestação da glória do reino, da gestão administrativa do Éden. Não esqueça que o Gan Eden, o jardim no Éden, era uma glória num reduto que o próprio Adão espalharia para toda a terra. Toda a terra não estava revestida dessa glória do Éden, só no jardim, ali no Éden, estava ali toda essa limitação, ao ponto de que quando o homem peca, o homem é expulso e o Éden é fechado, depois é recolhido e a terra fica amaldiçoada. O próprio homem é o primeiro a trazer o pecado. Então, esse primeiro Adão, ele falha, porque esse terreno, ele desobedece, desobediência. Essa é a marca da desobediência que traz o pecado. E esse aqui é obediência, obediência. Olha a diferença desses dois, obediência
E nós vemos em Filipenses capítulo 2, quando diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruel, versículo 8. Nós estamos aqui em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 45 e 46. Olha que interessante como há um paralelo. Só que, por que esse Cristo, Yeshua HaMashiach, é chamado do último, Aharon, Eschatos, seria o último? Porque esse Adão é o que trouxe esse sacerdócio, como já expliquei no outro vídeo, é um sacerdócio eterno. Adão não tem nada a ver com o sacerdócio levítico, que é pequeno, transitório, que vem através de Moisés e termina quando Yeshua vem, acaba, abdica quando Yeshua vem. Toda essa cultura judaica, levítica, de sacrifício de animais, de fazer oferendas no altar, que precisa de um templo físico, toda essa manifestação acabou. O próprio Yeshua falou para a mulher samaritana: chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, não há necessidade de mais templo. Mesmo assim, tem denominacionalistas, religiosos, evangélicos, que amam um templinho, o sangue de Cristo tem poder. Olha só, esse Adão, animal, terreno, trouxe a desobediência. E todos pecaram, diz Romanos capítulo 5, você lê Romanos 5, como está ali toda a explanação através de um homem. 12 vezes aparece a palavra, através de um, veio toda a herança da desobediência, toda a malignidade. Leia lá o que diz, Romanos 12, vamos ler o versículo 12 de Romanos 12, deixa eu não perder aqui, Romanos 12, você vai ver como esse homem, o primeiro Adão, fracassa e, lógico, traz 5:12. Traz toda a pecaminosidade como herança para a terra. Olha o que diz aqui, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Há uma herança, ou seja, a genética humana terrena, animal, por causa da desobediência, já é inserida no homem, e todos já nascem com a genética pecaminosa. Todos são pecadores. Ah, não, que alguns são escolhidinhos de Deus a dedo e vai levá-los para o céu, e não adianta eles andarem pelo mundo, fizeram o que fizeram, não interessa, são escolhidos. Cuidado com essas doutrinas. Todos pecaram, todos foram destituídos, todos estão embaixo da maldição da desobediência e do pecado. Todos pecaram. Então, todos estão destituídos. Agora, se todos estão destituídos, logicamente, agora vem a obediência através da morte de cruz, como diz Paulo em Filipenses 2:8, e ele dá essa chance para a humanidade, para que todo aquele que crê venha até ele e seja transformado. A todos quanto querem, deu-lhes potestade, ou receberam e deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. O próprio João ensina isso. Então nós temos que entender que o propósito santo desse último Adão era consertar aquilo que um dia foi começado por Adão. E houve toda essa sequência, sempre faço essa linha aqui, a linha do tempo. Por quê? Porque aqui houve um sacerdócio santo que se manifestou, o próprio Abel sacrificou, depois Enos buscou o Senhor, o próprio Noé, depois da arca, sacrificou. Como ele podia sacrificar, fazer um culto, um holocausto, se ele não era nada, não era sacerdote? Claro que ele entendia que havia um sacerdócio santo segundo a ordem de Melquisedeque. E esses homens buscaram até vir a lei imposta no Levítico ali, e toda essa dogmática muito rigorosa, que é abolida em Cristo, e Yeshua HaMashiach, de uma vez por todas, nos dá a glória de sermos salvos e redimidos, se nós cremos e o recebemos. A todos quando receberam, lhes dá a potestade de agora serem chamados filhos de Deus. Aqui veio a morte, olha só, morte, mas aqui veio a vida, e vida, logicamente, com abundância. O legal disso aqui é que esse primeiro Adão, preste atenção nisso aqui, ele não teve
aqui no terreno eu vou colocar aqui, não teve ascendência. Preste atenção nisso aqui. Vou colocar num quadradinho. Ascendência terrena. Por que Adão não teve ascendência terrena? Porque não teve, porque ele foi criado, formado, gerado pelo próprio Eterno, fez a imagem e semelhança, ou seja, aí se cumpre o que está escrito em Hebreus, diz claramente que essa ordem de Melquisedeque, né? Porque Melquisedeque, entenda, não é um homem só, é uma ordem, é uma linhagem que começa aqui no Éden e é eterna, ela vem da eternidade e nunca vai acabar, porque Cristo é dessa ordem santa. Então, o que acontece? Ele não teve ascendência, porque o próprio Deus o criou, não teve nem pai nem mãe. Adão não teve nem pai nem mãe, não teve ascendência. Alguém já me comentou e diz assim, não, Adão teve descendência, não. A genealogia, ela está subdividida em ascendência e descendência. Entenda isso. Eu estou aqui. A minha ascendência, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, e aí vai. Minha ascendência. Essa é uma genealogia. Minha descendência, meu filho, meu neto, vai avançando. Concorda comigo? Então, a genealogia de Adão ascendente não existiu. Por isso destaca em Hebreu, ele não teve nem pai, nem mãe. Foi criado pelo Eterno. Certo? Agora, Cristo, sim, o celestial, aqui na terra, ele teve ascendência, sim, ascendência, a ascendência terrena, através de José e Maria. Embora era adotivo, era postiço, mas Maria o concebeu pelo Espírito Santo. E José estava como pai. Você pode ver na genealogia a ascendência. Presta atenção, Adão não teve a ascendência terrena, mas Jesus teve a ascendência terrena. Mas Adão terreno teve descendência, onde ele gerou morte, deixou a herança da morte pela desobediência, certo? Mas Jesus não teve descendência, ou seja, não teve filho, porque Jesus não se casou, não teve descendência terrena, mas teve uma descendência espiritual, porque gerou filhos espirituais através da sua morte, e hoje somos filhos de Deus. Então nós sabemos que o Cristo, ele teve uma ascendência, porque na genealogia humana terrena, postiça, adotiva, ele se inseriu. Porém, ele não se casou, não há sequência de filho, Jesus não teve filho, e não houve fracasso nisso, né? A seita do reverendo Moon, que já é falecido, ensinava isso, ou ensina isso, de que Jesus fracassou porque não teve filhos. Como não teve filho? Não teve descendência terrena, como o primeiro Adão teve descendência maldita, terrena, pecaminosa. Agora, Yeshua não teve filhos terrenos, porque ele não pecou, ele não errou nunca, não tocou mulher, se conservou em viver em santidade pela unção que havia nele como Mashiach. Agora, ele gera espiritualmente, ele é uma semente que cai em terra, ressuscita, já estou falando em espanhol aqui, ressuscita, levanta-se, e o que acontece? Ele gera filhos espirituais, eu me emociono com isso, gera filhos espirituais, e nós somos essa geração santa. Alguém já me pergunta, Natanael, como Yeshua, Jesus Cristo, pode ser unigênito? Está escrito isso, unigênito, Olha, meu pai gerou 16 filhos, sabia disso? Primeira esposa que faleceu, missionária, com ela gerou 8 filhos. Depois com a minha mãe, casou-se de novo com outra missionária, mais 8 filhos. Bênção do céu, somos os que estamos aqui no Brasil. Meu pai nunca poderia falar meu unigênito filho Natanael, não, porque tem mais 15 filhos. Mas ele chama Cristo sempre na palavra de unigênito. Por quê? Porque de Deus ele é único. É único em que sentido? Numa geração santa. É unigênito, é único, mas nós somos inseridos em Cristo, gerados em Cristo. Nós estamos em Cristo. Por isso diz Paulo, se alguém está em Cristo, nova criação, as coisas velhas já passaram. Fomos gerados em Cristo. Então,
Nós somos muitos filhos, diz a palavra. Paulo diz que somos uma família de muitos filhos, filhos de Deus, aparece, mas como são filhos se é unigênito? Não, existe um Cristo e nós estamos nele. Quando o Cristo olha para você, olha para mim, quando o Pai olha, na verdade, para você e olha para mim, ele tem que ver Cristo. E ele vê Cristo, a imagem de Cristo, o único Filho. E nós estamos como filhos inseridos em Cristo, esse último Adão. E aqui se fecha, amados, aqui se fecha. Não há mais o que fazer. Ele fecha toda a glória do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrega a sua vida. Leia Hebreus, é maravilhoso ler Hebreus. O único sacrifício eterno acabou a punição e a dogmática, segundo o Levítico. E agora ele dá por um sacrifício eterno, nos redime, nos gera, e agora nós estamos nessa ordem santa de um sacerdócio santo em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso, querido. Te convido para estudar conosco, universidadedoreino.com. Na Hotmart, vem aqui na descrição do vídeo, tem muitas matérias gloriosas e preciosas para você entender de uma forma melhor. Há muitas, talvez, teorias que nós precisamos entender e, ao mesmo tempo, nós precisamos conhecer um pouquinho mais a etimologia para que possamos abrir a mente, porque tem gente que está bitolado, está fechado e não aceita nenhum tipo de ministração com base na originalidade. Por quê? Porque está acostumado a esse arroz e feijão. Mas se você quer algo a mais, quer deixar o patamar de neófito, quer deixar o patamar, talvez, de alguém que está acostumado só a esse leitinho do recém-nascido, e quer algo a mais, te convido para estudar conosco. Há muitas coisas preciosas que o Eterno vai revelar à tua vida. Isso vai te edificar. Se você já estuda conosco, deixe um comentário, testifique se tem sido de bênção estudar na Universidade do Reino. E se você que está aqui conosco no canal mesmo, declare se isso é relevante para você, se isso te edifica, deixe um comentário, deixe um like. Isso nos ajuda muito, 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 tá bom? Que o Eterno te enriqueça a cada dia e que a glória desse último Adão seja na sua vida. Um abraço e um beijo no seu coração.